meus irmãos, Jesus disse que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Segundo a lei da oferta e da procura, bem, ser escolhido parece ter muito mais valor do que ser chamado, tendo em vista que são poucos escolhidos. No entanto, meus irmãos, essa fala de Jesus e todas as outras jamais deve ser compreendida segundo a lei da oferta e da procura ou segundo qualquer lei deste mundo. Bem, toda fala de Jesus deve ser compreendida segundo o Espírito da verdade, que nos ensina toda a verdade. Então entendemos que, sim, tanto chamados quanto escolhidos têm o mesmo valor, tendo em vista que Jesus pagou alto preço, entregou sua vida para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tanto chamado quanto escolhido tem o mesmo valor, custou o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus. Fique comigo aí, meu irmão, porque eu quero falar sobre pelo menos 6 verdades sobre a universalidade do nosso chamado. Olhando para a Bíblia Sagrada e considerando os patriarcas, a lei, os profetas, os discípulos e apóstolos, nós vamos encontrar aí verdades relevantes e significativas com relação à universalidade do chamado que Jesus tem nos feito. Então vejamos, em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão e o propósito universal do chamado é para que toda a família seja abençoada, é para que toda a família seja bendita. O propósito universal do chamado é família abençoada, é família bendita. Amém? Irmãos, olhando para a lei agora, nós encontramos a figura, o personagem, a pessoa de Moisés. Em Êxodo 3, Deus chama Moisés. E Deus está no fogo que queima a sarça. E a sarça lá no deserto não se consumia com esse fogo. Moisés, atraído por essa experiência sobrenatural, ele fica sabendo do seu chamado. E aqui nós encontramos o aspecto universal do chamado. É ter experiência com Deus. Uau! Todos quantos são chamados, além de ter família bendita, também tem experiência com Deus. Agora, nos profetas, meus irmãos, nós encontramos o desafio do chamado. E para que compreendamos, é importante olhar para o profeta Elias, que depois de enfrentar grandes desafios, e eu não posso entrar no mérito agora, Deus diz que ele deveria ir chamar Eliseu para ser seu sucessor. E agora vai Eliseu abrir mão da sua vida profissional, ele que trabalhava na 12ª junta de boi, ele que vai abrir mão da sua vida baseada e amparada na sua mente e no seu coração, e vai seguir Elias. Bem, aqui nós encontramos um dos desafios universais do chamado, renúncia. E Jesus dando autenticidade, Jesus autenticando essa verdade do chamado, ele diz: quem quiser vir após mim, nega a si mesmo, renuncia a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, Jesus tem nos chamado e glorificamos a Deus por essa maravilhosa dádiva. Agora, nos discípulos, nós encontramos a autenticidade do chamado. Em Lucas capítulo 5, Jesus Cristo, ele está na praia, vê 2 barcos, entra em um só, é o barco de Pedro. Jesus faz uso do barco de Pedro, da voluntariedade de Pedro, e vai um pouco para lá da margem do mar, ensina uma multidão. E depois do momento de ensino, Jesus diz para Pedro ir mais para o meio, ir mais profundo das águas. Jesus manda Pedro lançar a rede, a pesca é maravilhosa, a ponto de os barcos que estavam vazios lá no lugar onde Jesus havia dado o ensino, serem chamados para também
receberem a grande bênção da pesca maravilhosa. E então Jesus chama Pedro para ser pescador de homens, não mais pescador de peixe. E aqui nós encontramos a autenticidade do chamado. É trabalho, meu irmão. O negócio é trabalhar. Quer recompensa? Trabalha. Fé sem obras, fé sem trabalho, não significa nada, meus irmãos. Agora, nos apóstolos, nós encontramos a autoridade do chamado. E o apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 1 e no versículo 24, bem, ele vai dizer que a autoridade do chamado está em Jesus Cristo. Olha o que ele diz à igreja de Corinto: mas para os que são chamados, Jesus Cristo é poder de Deus. Jesus Cristo é sabedoria de Deus. A autoridade do chamado está em Jesus Cristo, na sua multiforma de ser, de fazer, de estar, de se manifestar em poder e em sabedoria. Fique comigo, eu sou o pastor Rodrigo Emana e quero falar rapidamente ainda sobre as 3 dimensões do chamado. Bem, a primeira dimensão do chamado está nas palavras de Jesus, e ele disse: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu te aliviarei. A primeira dimensão do chamado é um chamado em nós. A segunda dimensão do chamado é um chamado através de nós. É para que outras pessoas também ouçam o chamado de Jesus. É o ide e fazei discípulos. A segunda dimensão é o através de nós. A terceira dimensão é um chamado para nós. E nós vamos com certeza ouvir Jesus dizer: vinde, benditos de meu Pai, e entrai no gozo eterno. Isso vale em glória a Deus, não é verdade? Que essas verdades relevantes e significativas e práticas, elas venham edificar a sua vida. Você é um chamado, não abra mão disso, fica firme, ser constante e abundante na obra do Senhor, porque com certeza há uma recompensa para a obra das tuas mãos. Recompensa que a ferrugem e a traça não vai destruir, não vai consumir, não vai devorar. É uma recompensa que com certeza, passando no tribunal de Cristo, haverá recompensa. Você com certeza na eternidade há de se alegrar com ela. Forte abraço, até a próxima. Compartilhe essa mensagem aí, Deus te abençoe. Paz do Senhor.